Esse aqui é um vídeo muito pessoal. Eu resolvi fazer esse vídeo porque eu tô cansado de ver tanta mentira na internet. Ontem eu tava pensando, o porquê que eu não fiquei rico antes dos 40 anos? O que eu fiz de errado? Quais foram os erros que me impediram disso acontecer? Falar a verdade nos dias de hoje na internet é muito raro. Todo vídeo que eu abro é: faturei tantos milhões em 30 dias, fiquei rico em um mês, fiquei rico antes dos 21, fiquei milionário em uma semana. Ok, isso pode existir. Eu confesso que para pessoas normais assim igual a gente, é totalmente desanimador esses vídeos, porque faz a gente se sentir um inútil. Porque se nunca faltou vontade para trabalhar, qual foi o problema? A maioria de nós sempre acordou cedo, foi pro trabalho, fez o melhor alguns dias, outros dias não. Ok, somos seres humanos, afinal a gente não acorda com energia todo dia. Quantos dias eu cheguei com uma energia que parecia que eu acordei, aquela energia que parecia que eu tinha ganho na Mega Sena, ou que eu ia ganhar, e de repente indo pro trabalho, uma fechada no trânsito, alguma coisa aconteceu, eu cheguei no trabalho, uma ligação, um e-mail, alguma coisa que drenou a minha energia toda. E aí acabou o dia. E cara, não vem com esse papinho barato de coach que tem que ter o emocional blindado, porque você tem que manter o seu emocional fechado pra ninguém. Cara, porque isso na prática, ele não funciona. Ah, ok, um dia ou outro você vai ter, você vai conseguir, o nego vai tentar acabar com o seu dia, vai passar. Mas na maioria das vezes não acontece. Na maioria das vezes tem sempre alguém pra foder o teu dia. Sempre foi assim, é assim e vai continuar sendo assim. Não adianta, ninguém vai mudar isso. Agora vamos falar a verdade. A internet é um mundo paralelo, muito interessante. Se você parar para ficar comparando a sua vida com a dos outros, que você vê, cara, você desiste de viver. Principalmente se comparar a vida de luxo, de vitórias, conquistas, tudo muito fácil, que chegou assim que as pessoas mostram, sabe? Porque parece que tudo é muito fácil, mas a gente sabe que na verdade que não é. Tá, mas calma. Vamos descer dessa nave, vamos colocar o pé no chão e vamos falar da vida real. Onde não tem filtro, que esconde as cicatrizes da pele, que a pessoa acorda com o olho cheio de remela, que o cabelo tá todo ressecado, que tem prestação do carro para pagar, tem a prestação do iate compartilhado para pagar, que aquela garrafa de champanhe que ele usa na foto todo fim de semana já foi usada 300 milhões de vezes. Porra, será que só eu que vivo nesse mundo real? A minha história, quando eu realmente comecei a entender da vida, há muitos anos atrás, a informática estava começando. Eu comecei bem cedo em programação, era DBase 3 e Pascal. Não que o nome seja relevante, mas pode ser que alguém se identifique com isso da mesma época. Tava indo tudo muito bem. Em algum momento surgiu o Windows. Era a revolução, o mundo mudou. Naquele momento, lembro como se fosse hoje, eu migrei de programador e fui para o outro lado. Comecei a trabalhar com Windows. E o Office, que naquela época eu acho que não tinha nem esse nome ainda, era só Word, Excel, PowerPoint, eu não lembro. Se eu estiver errado, alguém me corrige, por favor. E naquele momento eu me senti um oportunista. Guarda bem essa palavra, oportunista. Porque eu estava em uma onda buscando uma profissão e de repente eu vi uma outra onda bem diferente, mas no mesmo mar. Então eu peguei a outra onda e fui embora. Comecei a estudar, engolindo livro, engolindo tudo que surgia na frente dessa nova tecnologia. E aí, em um momento, veio a internet. Uau! O mundo se abriu. Só quem viveu aquela época sabe o que foi a chegada da internet. Eu acho que foi para nossa geração algo tão marcante como a chegada do homem à lua. Talvez muita gente aqui não sabe o que foi isso, porque já nasceu em um mundo totalmente conectado. Mas muita coisa que acontecia fora do Brasil demorava muito para chegar. E quando chegava, muitas coisas nem chegaram. Notícia que acontecia do outro lado do mundo demorava às vezes 2 dias para chegar uma foto. Então assim, era muito diferente do que a gente vive hoje. Era encantador você digitar o endereço no Internet Explorer e de repente abrir uma coisa diferente, uma escrita, um carregamento de uma simples foto. Cara, isso era muito foda. Aquela geração sabia que o futuro tinha chegado. Pronto, chegamos numa nova onda, a internet. Pulei logo para ela. Eu era oportunista. Só quero deixar uma coisa bem clara aqui, esse vídeo que eu tô fazendo aqui, ele não é contando a evolução da internet, da informática, como é que foi. Esse vídeo aqui, eu tô explicando por que eu não consegui ficar rico antes dos 40. A internet estava engateando, muita gente comprando computador e todos entendendo como era bom você tá conectado, você ter um site. Quando você falava que você tinha um site, ele te levava para outro patamar, você parecia uma empresa grande, algo do outro mundo. Mas a verdade é que eu nunca gostei de estudar. Eu sempre passei tropeçando nas notas. Cara, isso era muito difícil para mim, eu não gostava. Mas quando eu gostava de uma matéria, um assunto, eu realmente estudava, eu devorava aquilo e eu comecei a estudar muito computador. Eu comecei até a fazer manutenção de computador. Porque eu percebi que muita gente que estava comprando computador naquela época estava tendo problema. E aí eu comecei a consertar.
E quando eu vi, eu já estava ganhando dinheiro consertando microcomputador, que era o que chamava na época. E aí surgiu a oportunidade de eu dar aula de computador, porque eu já dominava o Windows, eu já dominava o Office e eu ainda fazia manutenção de micro. Confesso que foi uma experiência muito boa naquela época. As minhas turmas sempre estavam lotadas, os alunos gostavam, foi muito legal. Isso realmente eu tenho uma ótima lembrança dali. Mas a internet estava com mais força e aí eu comecei a estudar para fazer site. Trabalhava com Dreamweaver, Flash, Firework e comecei a fazer site para pequenas empresas. No final, eu também estava ganhando dinheiro vendendo site. Se você parasse para reparar, eu era completo. Porque eu mexia com Windows, eu mexia com Office, eu fazia manutenção, eu fazia site. Cara, tava tudo muito bom. Será? Hoje eu olhando, talvez por eu ser uma pessoa oportunista, lembra que eu falei para guardar essa palavra? Continuo guardando. Talvez isso tenha sido um dos fatores que eu ainda vou falar melhor, que pode ter me atrapalhado de realmente ganhar dinheiro cedo. Ou não. Eu via muita gente entrando para uma faculdade aprendendo o que eu já sabia. E eu não precisava mais perder aquele tempo numa faculdade. Porque enquanto uma pessoa ela estava indo para a faculdade e ela ia estudar, sei lá, seus 4, 5, 6 anos, para mim, se eu entrasse naquela época, eram menos 4, 5, 6 anos que eu ia perder lá dentro. Porque eu, na época, até achava que isso era uma arrogância minha em relação ao meu conhecimento. Mas o fato é que, para mim, a faculdade não servia para nada. Eu já ganhava muito bem por um jovem na minha idade. Eu já era especialista no que eu fazia. Mas a vida real, ela não tem só a vitória. Teve um momento, mesmo com tudo que eu sabia, o país não estava ajudando. A economia estava ruim. Essa coisa que acontece no Brasil, hora tá bem, hora tá mal, sobe e desce. E foi diminuindo o serviço. Como todo mundo sabe, todo brasileiro acaba se reinventando e trabalhando em outros lugares para poder ganhar um dinheiro. O fato é que eu nunca tive dificuldade para trabalhar, seja em qualquer trabalho, eu nunca tive problema. Eu sempre fiz qualquer coisa para poder ganhar o dinheiro e poder pagar minhas contas, pelo menos o mínimo para sobreviver. E eu acho que isso é uma coisa nossa, do brasileiro, porque em vários países que eu já viajei, eu tive a oportunidade de conhecer brasileiros. Cara, é incrível como o brasileiro consegue se adaptar em algum lugar diferente, porque mudar de um país não é a mesma coisa que mudar de um bairro, uma cidade ou um estado próximo. É muito diferente. Mudar para outro país é viver uma cultura, viver regras, leis, sabe, que não é todo mundo que aguenta, principalmente com a barreira da língua. Mas isso não é assunto para esse vídeo. Outra coisa, vamos voltar ao nosso vídeo. Mas o caso desse vídeo é que me chama a atenção é a capacidade do brasileiro de se reinventar em qualquer lugar desse planeta. Eu acho que isso é exclusivo do brasileiro. Isso é que faz a gente ser muito foda. Então, sem vergonha nenhuma de contar, eu fui trabalhar num restaurante no shopping do Rio de Janeiro. E aí, eu trabalhava assim, tinha a cozinha e tinha o balcão e tinha os garçons. Aí, o pedido saía lá, a comida vinha, eu pegava, botava e direcionava os garçons junto com a comanda. E aí, ficava naquela frente movimentando o salão ali, no funcionamento. Cara, eu tava desempregado, eu precisava trabalhar. Eu já morava sozinho nessa época. Eu tinha que pagar conta para apartamento, prestação de carro, enfim, precisava participar de entrevista, mandar currículo. Eu tinha que ter o mínimo do dinheiro para eu fazer as minhas coisas. Talvez muita gente tenha o nariz empinado e não aceite trabalhar numa profissão, num trabalho que seja diferente do que ela fazia antes. Mas como eu disse, eu era oportunista e eu peguei essa oportunidade naquele momento. Era a única que eu tinha. Agora, olha só que interessante, porque por mais que eu estivesse trabalhando em uma coisa que eu não queria trabalhar lá, não me deixava confortável, eu fazia o meu melhor, porque eu dependia daquele trabalho. Eu ganhava pouco, mas o pouco que eu ganhava me ajudava a manter a minha vida funcionando. Presta atenção, eu sempre trabalhei simpático, não é bobo, não é alegre, rindo igual um idiota por qualquer lado. Eu tinha muitos problemas naquela época para resolver, eu estava em uma situação não confortável de trabalho para mim, mas eu estava sempre sendo simpático. Conversava com todo mundo, fazia o que me pediu, às vezes fazia mais, outras vezes fazia menos, ok, mas sempre atencioso com todo mundo. Um dia conversando com ele, eu falei para ele assim, nossa, putz, eu queria um trabalho assim igual o seu, assim, se fosse possível, né? Aí ele falou, você precisa saber de informática. Eu falei, não, mas minha formação é informática. Aí ele falou, então você liga para esse cara aqui, fala que eu tô te indicando, porque vai abrir uma vaga lá agora para trabalhar lá. Eu falei, pô, é mesmo e tal? Liguei pro cara. O cara falou tão bem do meu atendimento ali pra ele, eu vou te dizer que pela indicação dele, o que o cara falou de mim,
eu fui só lá para conhecer ele, porque a vaga já era minha. Eu até acho que eu vou dividir esse vídeo aqui, essa história aqui, em 2 vídeos, porque eu não gosto de vídeo longo, então também não vou acabar fazendo o que eu não gosto. Mas fazendo a reflexão até agora, eu sempre fui um cara oportunista. E para ser oportunista, você tem que saber ser político, saber chegar e sair dos lugares, fazer conexões, sabe, fazer contato. Mas o que eu mais aprendi aqui foi, eu de verdade, eu não estava confortável nesse trabalho. Nunca passou na minha cabeça trabalhar em um restaurante. Problema nenhum com isso, eu fiz muitos amigos lá, pessoas maravilhosas que trabalharam, que a gente trabalhou junto, pessoas de empresa grande, conhecidíssima internacionalmente, que trabalhava lá de dia e ia fazer um bico à noite. Mas eu tinha uma formação, eu tinha estudado minha vida toda em informática, era aquilo que eu queria. Mas eu sempre fui simpático com todos e foi isso que me fez arrumar outro trabalho. Foi essa simpatia que me abriu outras portas. Em muitos lugares que eu vou, eu vejo pessoas que estão trabalhando de mau humor, de cara fechada, sem nenhuma empatia, sabe? A pessoa tá fechada. Tá bom, ok. As pessoas têm problema. Como eu te disse, eu também tinha meus problemas. Era difícil, não dá pra ser todo dia sorrindo. Mas entenda, quem tá te contratando não tem nada a ver com isso. O cliente que tá indo lá onde você trabalha, ele também não tem nada a ver com isso. E um desses clientes que tá indo hoje lá na sua porta, lá que você tá tendo que atender ele, que pode ser a porta para você sair da onde você tá. Porque se o empresário tá indo naquela loja, ele gosta do seu atendimento, gosta do jeito que você veste a camisa da empresa, que você se compromete, ele vai querer você na empresa dele. Ele vai fazer você ir para lá. Ou seja, a gente tem que saber separar, e isso foi o meu diferencial ali, o oportunismo o meu oportunismo foi saber separar sempre as coisas e viver aquela oportunidade. Eu tinha problema como todo mundo, eu tinha dor como todo mundo, eu tinha falta de dinheiro como todo mundo, eu tinha conta atrasada como todo mundo, problema familiar, problema de relação, namorada, cara, eu tinha tudo. Só que quando eu ia trabalhar, eu conseguia separar tudo e eu fazia o meu melhor. Eu trabalhei em muitos lugares que eu vou te falar que eu estava muito insatisfeito de estar lá. E esse restaurante, ele foi um. Não pelo jeito que a pessoa me tratava, é o que eu tinha estudado, o que eu sabia e o que eu estava fazendo. Pensa que a vida, ela dá 2 caminhos. E tem hora que você tem que seguir. E eu estava seguindo no caminho da informática. Por mais que eu estivesse indo de onda em onda, ok, mas era no mesmo mar. De repente, eu fui para outro mar, que não tinha nada a ver com a história. Mas o fato de eu estar sempre simpático, solícito, atendendo, porque eu estou recebendo, eu estou vendendo o meu dia, minha hora, naquele momento, por um dinheiro, e naquele momento eu fazia o meu máximo ali. E ali eu consegui ter isso. E o que eu aprendi, que eu quero dividir nesse vídeo com vocês, porque foi a minha vida, foi o que eu vivi. Não tá feliz, não tá satisfeito, tá tudo certo. Batalhe, estude para conseguir uma coisa melhor. E lembre-se sempre que a pessoa que você hoje está atendendo pode ser o seu futuro patrão. Foi isso que aconteceu comigo. Todas as pessoas que eu atendi, elas me queriam na empresa delas. E elas me contrataram para trabalhar na empresa delas pelo atendimento que eu estava dando naquele setor, naquela empresa. Isso é o diferencial. Isso fez o meu oportunismo funcionar até aqui. Mas com tudo isso, por que talvez eu não ficaria rico antes dos 40? Assunto para o próximo vídeo.